Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Viva Melhor, um espaço para a gente falar de coisa boa, saúde, qualidade de vida, bem-estar, para levar aí para sua casa, para a sua família no seu dia a dia. E hoje o podcast está especial, porque o assunto é cardiologia. Você sabia, gente, eu estou assustada com esses números. 30% das mortes no país são causadas por conta de doenças cardiovasculares. Então, para falar sobre esse número, sobre como se cuidar, a gente traz aqui no estúdio hoje o Dr. Marcelo Puzzi, cardiologista aqui em Maringá. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz. É uma satisfação muito grande estar aqui junto com vocês para a gente discutir algo que é bastante importante. Não só a doença do coração, mas toda a doença cardiovascular que está englobada aí na parte neurológica, a parte vascular, periférica e principalmente a qualidade de vida. Perfeito. E esse número, já começando, a gente queria que você comentasse sobre esse número. Um número altíssimo. 30% dos brasileiros morrem por conta de doenças cardiovasculares, ou seja, mata mais que câncer, mata mais que droga, qualquer outra coisa. Exatamente. A doença cardiovascular, quando a gente começa a estudá-la, a gente começa a perceber que ela está inserida em todos os nossos meios, todo o meio. Desde a alimentação, na hora que você acorda, do jeito que você dorme, e a doença cardiovascular ela faz esse sentido. Vamos colocar aqui alguns exemplos para a gente começar a ficar algo bastante mais prático também para quem está nos ouvindo. A apneia obstrutiva do sono, aquele pessoa que está roncando bastante, ela para de respirar durante a noite. Isso tem consequências graves ao coração e pode levar ao óbito, através de arritmias, doenças de entupimento dos vasos do coração, que são os infartos, são doença aterosclerótica. Vamos pensar em outra coisa, quando a gente acorda, não acorda legal, com tontura, mal-estar, levanta, você tem a necessidade do coração estar bem, porque a frequência cardíaca aumenta, a pressão tem que aumentar um pouquinho para o paciente levantar da cama. Então, dependendo do medicamento que ele está tomando, de como ele está fazendo um tratamento, toda a hora do dia tem relação com o seu coração. Então, eu estou me alimentando, tem relação com o seu coração. Se eu estiver mal, não estiver legal, estiver acontecendo alguma coisa fisicamente, acontecendo alguma coisa relacionada à parte mental também, você come uma feijoada bastante extenuante ali, grande quantidade de comida, toma uma caipirinha, começa a ficar alcoolizado, deita para dormir, às vezes é perigoso você nem acordar. Porque às vezes você está tão cheio de necessidades outras, que precisam de qualidade de vida, que precisam de ajuste da sua medicação, ajuste da sua alimentação. Quando você causa uma bomba inflamatória dentro do seu intestino, que é comida pesada, não só feijoada, mas com bebida alcoólica associada e doença cardiovascular, a gente começa a fazer a tríade aí do medo, a tríade do terror, que é a principal causa de morte em pacientes de meia idade, que às vezes exageram no dia a dia e não faz o acompanhamento adequado cardiológico. Ou seja, esse número altíssimo aí de mortes, esse número poderia ser mais baixo se a população tivesse hábitos melhores, mais saudáveis? Eu fiquei até feliz, viu, Vanessa? Recentemente eu fui à praia, né, com a minha família, e eu percebi muita gente correndo, indo ao parque, aumentou. Depois da pandemia, a gente viu pessoas que começaram a se preocupar com a saúde. Isso me deixou bastante feliz, porque é isso, é a pessoa cuidar, se preocupar. Como a mulher, a gente fala sempre, a mulher ela vai ao ginecologista, porque ela tem a prevenção ali na região vulvar para poder não ter câncer do colo de útero, não ter outras alterações, não causar acorrimentos que podem ter porventura acontecer. E esse tipo de precaução que a mulher tem, o homem não tem. E as mulheres não percebem que poderiam ser também estendido para doença cardiovascular. Tanto é que a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná adotou uma medida agora que a doença cardiovascular ela tem obrigatoriedade de passar cada 6 meses com o médico, para poder ter uma continuidade de tratamento. Então isso vai mudar com certeza a qualidade, o estilo de vida e a longevidade dos pacientes. A gente vê pacientes de 90 anos muito bem fisicamente, mentalmente. Por quê? Porque já saiu vários estudos. O exercício físico após os 40 anos, não que você começou antes, você não vai ter esse benefício, vai ser mais benefício. Mas quem começou aos 40 e vai até os 65 anos com exercício físico, são pessoas completamente diferentes daquela que não começou exercício físico, não faz nenhuma atividade e acredita que vai viver legal, sem dores, sem problemas maiores como infarto e arritmias.
Eu acho que quando você começa na atividade física, né, Marcelo, consequentemente você já começa a pensar em comer melhor também. Começa a prestar atenção em todos os outros hábitos que vai ajudar, né, nessa saúde. Exatamente. É legal porque quando a gente faz exercício físico, né, no próprio consenso de cardiologia fala, o exercício físico é como um medicamento. Ele é um remédio. A gente não leva isso em consideração, mas ele é o nosso remédio de uso 1 hora por dia. Vamos colocar desse jeito. Remédio de uso diário. 1 hora já está o suficiente. E quando a gente começa a fazer exercício físico, o nosso próprio corpo pede uma alimentação mais saudável, mais líquido, menos. Você não se sente bem comendo coisas pesadas, porque aí no exercício físico não vai te trazer bem, tontura, mal-estar, você vai ter um pouquinho de desconforto. Então são algumas coisas que o exercício físico em volta traz também. Até mesmo a roda de amiguinhos, aqueles amiguinhos que não são bem saudáveis, você acaba mudando, né? Porque você não vai ficar mais com os amigos do bar, com os amigos da comida exagerada. Você vai começar a fazer os amigos do exercício, os amigos da alimentação mais saudável. E isso não vai fazer nenhum mal na sociedade, só vai fazer bem para você, tanto fisicamente quanto profissionalmente. Legal. Então, só para a gente reforçar essa questão, como evitar, então, problemas cardiovasculares? Exercício físico, boa alimentação. É uma coisa que a gente tem sempre esse chabu, né? Como que eu vou chegar e falar para o meu paciente evitar doenças cardiovasculares? A principal orientação, conversar com o seu médico. Porque quando a gente conversa com ele, às vezes a forma como que ele te aborda e conhecendo o seu estilo de vida, você consegue mudar alguns hábitos pequenos. E na confiança, claro, você buscar o médico de sua confiança, você tem essa abertura, na confiança com ele, como você fala com o terapeuta, como você às vezes fala com o psiquiatra que te acompanha, ou mesmo o ginecologista, que muitas mulheres vão sempre ali para poder fazer avaliação, vocês confidenciam muita coisa. Está na hora de confidenciar também para um médico que você conhece, para ele poder te ajudar em outras áreas, que sejam elas cardiovascular, urológica, abdominal, gastrointestinal, até porque pacientes precisam fazer uma engrenagem de sucesso cardiovascular. E essa engrenagem de sucesso ela vai vários elementos, como você falou, às vezes alimentação, às vezes exercício físico, às vezes a parte genética dele não tá legal, a gente precisa dar uma ajustada em outros ambientes. Mas nem tudo, porque eu acho, eu posso estar errada, mas eu acho que a maioria dos brasileiros, quando pensa em problema cardiológico, ai meu Deus, é porque meu pai teve problema cardiológico. Tá bom, tem a parte genética, mas tem a parte que é a responsabilidade dele, não é? Exatamente. E aí a gente sempre fala assim, meu pai teve doença cardiovascular, meu pai morreu de infarto, só que seu pai tinha 65 anos. E 65 anos, até 20 anos atrás, a gente considerava ele como idoso. Verdade. Hoje você tem 55 anos, quase os 65, e você já infartou e você vai culpar o seu pai que naquela época era idoso? Deus, coitado. Nada a ver. Hoje você vai viver até os 90. Que a expectativa de vida do brasileiro aí está chegando quase aos 90, 80 e poucos anos. E com essa expectativa de vida aumentada, alargada, você tem que cuidar mais da sua saúde. Não tem nada a ver com a parte genética apenas. Tem a sua contribuição, como na Covid. Tudo é Covid, né? Tudo, quem que me matou foi o Covid. Você infartou porque eu dava... Calma, gente, o Covid ele foi ruim. Foi. Mas não é pra gente poder culpar ele com tudo. E por falar em Covid, gente, uma informação importante, a maioria das pessoas já sabe aqui em Maringá, Marcelo Puz, ex-secretário da Saúde também, viveu intensamente o Covid, né, Marcelo? Bicho. Momento tenso, refletiu nos problemas cardiológicos também? Acho que até no meu, né? Principalmente no seu. Acho que... E aí, vai voltar, né? Vai voltar aí pro meio político? Gostou da Secretaria de Saúde ou só vai ficar na cardiologia agora? Não, meu intuito principal, meu foco é a parte técnica mesmo, a área cardiológica. Fui convidado pelo prefeito para poder fazer parte como secretário de saúde da administração e foi muito gostoso. Peguei a pior fase da história moderna aí, vamos colocar dessa forma. Verdade, da medicina. Você pegou o melhor momento, né? Foi o melhor momento. Melhor momento, onde não tinha oxigênio, não tinha leito, não tinha ambulância. A gente, graças a Deus, fizemos uma rede de apoio muito grande junto com o governo do estado e todas as cidades de grande porte como Maringá conseguiu dar vazão e atendimento a todos os pacientes. E a doença cardiovascular não foi diferente.
ela acabou sendo esquecida, como as doenças oncológicas, como outras doenças intestinais, como o câncer de colo de útero, que é bastante importante a gente lembrar. E as pessoas não foram acompanhadas porque ambulatorialmente estavam tudo fechado, era só urgência e emergência. Então a doença cardiovascular depois disso começou a aparecer. Apareceu como? Através de pacientes jovens infartando, através de doenças que a gente não encontrava com tanta frequência em pacientes de 20, 30 anos de idade, que ficaram na frente da televisão, comendo sanduíche, pedindo lanche, pedindo Minha nossa. pizza. Então o pessoal engordou. E assim, esse exercício físico tem que se manter. Eu vi Não, muita e tem gente. gente ainda que lida com as consequências do Covid até hoje, né? Exatamente. Sobrepeso e tudo mais, né? A gente às vezes assiste aqueles programas de televisão, né, do pessoal mais obeso, e isso está acontecendo no Brasil. É uma Meu epidemia Deus do mundial céu. que já está do Brasil. Então essa epidemia do paciente obeso, ela veio com certeza agravar a situação de saúde pública que já estava ruim antes do Covid. O Covid acabou desorganizando muita coisa e agora as coisas têm que entrar no eixo, tanto no pronto atendimento até a parte ambulatorial. Tudo isso deve ser organizado. E à frente da secretaria foram 2 anos. Foi quase um ano e meio. Já deu, né, pra surtar bastante? Acho que foram 12 vezes, vamos colocar um ano de pandemia, onde foi tudo acontecendo de uma forma muito mais grave. Eu não lembro de ter dormido mais do que 4 horas por dia. Minha Não me Nossa lembro. Senhora, gente, mas eu queria reforçar aqui, com certeza o seu trabalho foi sensacional e o povo da imprensa só fala bem, porque você sempre foi muito, muito pronto a atender tanto a imprensa quanto tantas emergências, né, que tiveram. Eu só fico com dó da Fernanda. A Fernanda é a esposa do Marcelo, deve ter sofrido bastante, né? Eu não lembro, eu tava trabalhando. Eu tava trabalhando, eu tava tentando dormir um pouquinho, né, Tava Marcelo? tentando entender o que estava acontecendo, né? Mas a gente viajava bastante, trabalhei demais. Mas gente parabéns, não viu? parou. Eu acho que foi o pior momento que um secretário de saúde podia estar ali, mas você trabalhou com maestria, né? Se doou talvez até mais que o necessário, né? Me doei a vida, né? Doei meu trabalho, doei tudo que a gente podia. Larguei o consultório, larguei tudo para poder estar à frente dessa situação, né? Parte hospitalar também, graças a Deus, a gente tem um bom relacionamento, já trabalhava com gestão na área de saúde. Então foi uma coisa bastante gostosa, deu bastante significado para a população. E vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos anos, né? E falando sobre profissão, trabalho, amor, né? Você falou que é a cardiologia que você se apaixonou e é o que você quer seguir aí. Mas como tudo começou? É legal. Gente, vou falar algumas. Eu conheço o doutor Marcelo, que eu vou tirar o doutor. O Marcelo há muitos anos, sempre foi muito comunicador, foi da parte do teatro. Por que seguir para medicina? Por que seguir a cardiologia? A gente sempre tem. Quando a gente é curioso, eu sempre fui muito curioso. E muito Sempre- inteligente sempre, tá, gente? Que isso. A gente sempre teve a vontade de descobrir o que estava acontecendo, seja na área da matemática, da física, da biologia. E aí, quando eu entrei na área relacionada à saúde, seja do ser humano, seja do corpo animal, eu comecei a ficar muito curioso. E isso me deu a vontade de saber, mas por que a pessoa respira? Por que a pessoa come? Porque tudo que acontece hoje foi feito pelo homem, né? Desde do microfone foi construído por um homem. E esse homem ele tem algum porquê por trás. E aí foi a razão de eu entender. Poxa, se ele fala, se ele anda, se ele respira, ele consegue construir algo, pensar, raciocinar, eu quero tentar entender isso. Aí quando eu comecei a buscar, eu me apaixonei pela área da medicina. Aí dentro da medicina abriu um leque, né? Que daí, o que eu vou fazer? A cardiologia ela é muito extensa, ela tem desde a parte diagnóstica, que são exames, tem da parte terapêutica, que são os remédios, e tem da parte de intervenção, a qual eu pratico hoje, que é a parte de infarto, cateterismo, angioplastias, implantes de stent. E a cardiologia, desde esse leque todo, me trouxe assim, eu vou buscar ela, para aprender um pouco mais. Claro, tem outras especialidades que me deixaram bastante propensos, mas a cardiologia sempre foi uma paixão. E o que é essa? Quando você fala cardiologista intervencionista, é o cirúrgico? Não, o cardiologista intervencionista é aquele que faz o cateterismo, é aquele que faz a angioplastia, através de cirurgias minimamente invasivas, que entram pelo braço, pela perna, algum outro vaso para chegar no coração. Então, o cardiologista intervencionista, ele é formação clínica com uma subespecialização em áreas de intervenção. Então, o cirurgião cardíaco ele tem uma formação em cirurgia cardíaca, então ele faz a cirurgia para operar o coração. Ah, tá.
Tá, O cardiologista diferente. clínico vai para a parte clínica, cardiologia clínica, depois subespecializa em intervenção. Para você ter uma ideia, eu fiz 6 anos de faculdade, que é a faculdade de medicina, né? Depois eu fiz 7 anos de residência. Então eu fiz mais residência médica do que propriamente dito em faculdade. Caraca. Então é uma coisa que às vezes a gente não leva, não pensa muito, mas quando a gente se forma, quando a gente está estudando medicina, dou aula na faculdade de medicina, a gente vê o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Mas quantos anos você tem? O que você tem de paixão? Você vai trabalhar com o quê? Você gosta de ficar o dia todo com isso? Porque você vai ter um tempo de formação muito grande. Verdade. Aí depois você vai largar esse tempo de formação seu para voltar para trás. Então é diferente, por exemplo, uma profissão que você faz em 4 anos e faz 1 ano de especialização. Aí Uhum. como é que você perdeu 5 anos, vamos dizer assim, se você voltar tudo? Agora, perder 12, 13 anos da sua vida. Aí ainda fui para os Estados Unidos, fui para o Japão, fiz subespecialização, faz mestrado, faz isso, faz aquilo, para que voltar? É Então a gente verdade. pensa, foi um dos momentos também que eu pensei e refleti pós-pandemia, quando eu Uhum. era secretário, para a gente poder voltar a trabalhar na área da saúde. Uhum. Mas teve certeza que é isso mesmo. Eu gosto, né, na área de comunicação, na parte política é Eu já te gostosa. falei, você tinha que ter um podcast seu. Que isso. Só se for junto com você, né? Ó, uma boa, hein? Seguindo, Marcelo, você me falou sobre uma informação que eu achei bem interessante. O que a dengue tem a ver com doença do coração? Estamos na pandemia aí, gente. Dengue pra tudo quanto é lado, todo mundo de janela fechada, repelente. Exato, Coração é afetado? com certeza. Você falou muito legal, a gente está numa pandemia. Não teve a pandemia do Covid? Estamos vamos colocar aqui uma epidemia, né, que é mais regional aqui da saúde sobre dengue. Então é uma epidemia de dengue. Essa epidemia, ela está causando muitos transtornos. Eu mesmo peguei dengue recentemente e o sintoma não é fácil para ninguém. Imagina para aquele que tem doença cardiovascular, para aquele que toma medicamentos antipertensivos, medicamentos antiarrítmicos, anticoagulantes. Então isso é uma bomba que pode explodir em qualquer paciente. Aquele que tem doença do coração, qualquer uma que seja, desde a hipertensão, que faz uso do tratamento com medicamento, até mesmo aquele que já colocou stent ou trocou válvulas do coração, colocou ponte de safena. Esses pacientes têm que se preocupar muito mais, ainda mais aqueles com arritmia, porque os medicamentos com a dengue, elas alteram todos. E muitos pacientes que pegam a dengue é um vírus que é transmitido através do mosquito. Esse vírus ele pode fazer as mesmas alterações do Covid, claro que em regiões diferentes, distintas. Mas como o Covid a gente percebeu que também afetava o coração, a dengue também afeta o coração. É um vírus. Todos os vírus podem afetar o coração. A dengue ela afeta menos que a Covid, mas quando ela afeta, ela causa grandes estragos e pacientes acabam sendo internados com sintomas semelhantes ao da Covid, que é a miocardite viral. Então a gente tem que tomar cuidado, a dengue está pegando todo mundo, acho que todo mundo que está nos ouvindo aqui já viu algum parente, algum familiar que pegou Covid, algum colega, Covid não, desculpa, dengue, alguém que pegou dengue, e essa informação é importante para você. A dengue não tem como você sozinho se cuidar. Eu coloquei minha máscara, eu estou me cuidando. A dengue ela depende de uma ajuda comunitária. É sair um pouco do celular, daquele mundo introspectivo, e poder olhar para o vizinho e perguntar para ele se está tudo bem. Às vezes você pode ajudá-lo a mudar uma concepção de bairro. A concepção de bairro é que faz você ter ou não qualidade no tratamento da dengue. Então, a questão aí da dengue e coração é tanto os medicamentos que podem afetar, mas também o vírus, Isso, os dois. o vírus, Não é só os medicamentos. os medicamentos ele acaba sendo alterados a sua farmacocinética, Sim. porque a dengue ela acaba destruindo, inflamando todo o nosso organismo. Então essa inflamação da dengue, ela pode afetar também o coração. E o próprio vírus da dengue causar consequências como arritmia, insuficiência cardíaca, choque cardiogênico. Então é algo que a gente vê, tive pacientes internados recentemente por dengue e infarto. Semana passada, inclusive, eu fiz um infarto de um paciente de 76, quase 80 anos, que infartou em vigência do quadro de dengue. Mas por quê? Porque na inflamação que ele estava, no quadro inflamatório da dengue, a
dengue deixa você inflamado, com dor, mal-estar, aquele corpo dolorido. Essa inflamação faz com que as placas de gordura que estão no nosso coração, elas se rompam. Rompendo essa placa de gordura, as plaquetas vão lá, mesmo que tem poucos, porque a dengue diminuiu a contagem de plaqueta, elas vão lá e entopem o vaso. Esse paciente, ele já tinha problemas cardiológicos? Já tinha problemas cardiológicos, pegou dengue e ficou com o coração bem pior. Então tá, e quem tá assistindo a gente deve se perguntar, mas e daí? Eu devo me preocupar muito? Existe alguma recomendação só para quem já tem problema cardiológico e teve dengue, está com dengue? Ou não? Todo mundo, depois de um processo de dengue, precisa visitar um cardiologista? Assim, a preocupação de todos que estão em casa, independente se o paciente tem ou não problema cardiológico, tem que ser grande. Porque pode ser uma criança de 10 anos de idade que mora com você, que pegue dengue, aí os sintomas delas é mais leve, mais tranquilo, ela não sente muita coisa, mas o mosquitinho que está ali no seu quintal pica aquela criança e vai picar você também. Aí você pode ser indiretamente ali, pegar a dengue, não porque ela te passou a criança, mas o mosquito faz esse ciclo dentro da sua própria casa. Então, além disso, todos aqueles que tiveram dengue é importante. Após um certo período de 3 a 6 meses de resolução do quadro, passar com um clínico geral, um cardiologista, um ginecologista, para poder fazer uma avaliação mais completa. Perfeito. Olha aí, os cuidados até quando você tá com dengue, nesse processo, né, nessa epidemia de dengue, você também tem que ficar alerta aí aos problemas cardiológicos. Vamos para o nosso patrocinador maior, falar um pouquinho dele, Magá Alimentos. Estou com eles aqui, as nossas granolas artesanais que estão com a gente aqui no podcast. Granolas da Magá são 100% artesanais, produzidas aqui em Maringá, 100% maringaense e que já está internacional. Já foi aí para a Alemanha, já está ganhando outros continentes, principalmente pela qualidade, né? A qualidade das granolas é de altíssimo, né, valor, são consideradas qualidade para exportação, porque elas são boas mesmo, e tem vários aí sabores, tem as salgadas, tem as doces, e como a gente vem fazendo em todo o podcast, nós estamos presenteando nossos entrevistados com uma granola. Gosta de granola ou não, Marcelo? Opa, com certeza, quem não gosta, né? Gosta mesmo? Então, eu não sabia. Esses dias o nutricionista falou que a granola, como o pessoal tá comendo pouca fruta, às vezes, na correria, a granola substitui por conta das fibras, né? Sim, com certeza. Isso? As fibras, tem muitos nutrientes, é muito bom. Quem não comeu ainda, ó. Temos essas 4. Essa daqui é mais doce, de amêndoa, cacau e cranberry. Essa é artesanal. Essa daqui é salgada, dá até para comer como aperitivo. Tem cúrcuma, verdade? Você gosta de uma cervejinha, né? De vez em quando, né? Mas não pode falar, né? Que não pode beber muito, né? 1, 2 latinhas só, né? Já mas tá não todo dia? Claro que não, senão já entra no nível de etilismo, né? Daí não pode. Qual que é a frequência? Não, 1, 2 não vezes a por sua. semana. 1, 2 vezes por semana não tem 2 problema. vezes tá bom, né? Tá. Então tá certo. E essa aqui, baiana, ó. Cocadinha, maçã e sementes. Escolhe uma pra levar pra Fernanda e pra molecada. Acho que essa aqui vai ficar bacana, hein? Essa daí é boa, essa daí é doce. Doce, baiana, a molecada vai gostar. Legal. Então é presente da Magá pra você. Poxa, obrigado. E por falar em família, alimentação, cervejinha, eu quero saber o que o Marcelo Puzzi faz quando não tá dentro do consultório. Boa pergunta. Quais são seus hobbies? Sei que você tá aí com uma molecada boa dentro de casa. Caiu a caneta ali, depois eu pego. Uma molecada, né? Uma molecada time boa. quase, né? Time de futebol. A gente... Mas assim, você sempre foi muito ativo, né? Desde pequeno ali, sempre no esporte. Claro que eu sei que agora teve que reduzir, né? Porque eu acho que a cardiologia toma aí boa parte do seu tempo. Mas qual que é a rotina? Fala dos seus hábitos, que você gosta de fazer. Exato. É uma coisa que eu tô mudando muita coisa. Olhando pacientes, a gente tá envelhecendo, né? Já passei dos 40. Isso é verdade. Só eu que não, tá? Eu sei, não você mantém antes. Eu tô tomando Formol. Você também tá. Eu não. Aí, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que cada vez que a gente vai aumentando a idade, a gente vai diminuindo algumas funções que são saudáveis, que é alimentação, hidratação, exercício físico, como a gente comentou bastante aqui no podcast. A gente acaba se infiltrando dentro do trabalho e dizendo que não há mais tempo. Então, muitas mudanças eu tive que fazer. Claro que no período da pandemia não tinha como vocês
entenderam onde eu estava fazendo academia, porque a academia estava fechada. Sim. Então a gente... Não tinha nem tempo. Malemar dormia, né? Malemar dormia, né? Então, depois da pandemia, a gente está mudando muitos ciclos. O maior hobby que eu gosto hoje é o motociclismo. Andar, viajar, ir para Curitiba, Balneário. A gente vai fazendo algumas viagens aí. Mas com a vai equipe. Colocar os meninos aonde? Os meninos ficam, né? Então, a turminha do barulho fica, né? Os 3 ali ainda ficam. É só você e a Fernanda. Vai eu, a Fernanda, vou eu com alguns colegas. Esse é o meu hobby atualmente, ó. Claro que o exercício físico, eu não jogo bola, infelizmente não sou bom no futebol. Não é bom. Daí o pessoal não me chama, daí não por te isso, chama. né? Daí eu não consigo jogar bola. Coitado, vai ser excluído do Eu futebol. sou excluído, eu não sou bom. Eu acho que eu tenho alguma Marcelo, mas você era bom em muita coisa. Até capoeira você já fez. Não, eu fazia tudo um pouquinho, né? Capoeira hoje, bananeira, esquece. Acabou, né? Não dá pra fazer bananeira. Não dá pra fazer. Não dá pra fazer. Nem uma estrelinha? Uma estrelinha. Meu Deus. Não, a gente consegue, mas é perigoso melhor evitar, cair, né? Que senão, né? Vai ter que. Última vez eu tentei skate. Skate? Eu tentei de voltar, né? Eu andava de skate bastante, eu adorava. Tentei voltar, mas eu caí, aí eu percebi que o punho quase abriu. Meu Deus. Aí era melhor ficar quietinho no skate também. Esses dias um conhecido meu da nossa idade, né? Sempre andou de skate. Quebrou as 2 pernas, os 2 braços. No skate? Mas também tá com 45 anos, né? Daí acha que tem 20. Acho que tem 20. Tá leve ainda, né? As manobras que maravilhosas no skate. Meu Deus do céu, que cai mais do que acerta. Mas né? E daí? Com a molecada, que eu sei que você vai se empolgar, né? Não, a molecada Meu marido já tá às vezes se empolga. Uma molecada já tá querendo. Pai, vamos andar de skate, vamos andar de bicicleta, vamos jogar bola. Daí? A gente vai, né? A gente tem que estar junto. Vou lá no clube com eles, vou na sociedade médica, onde a gente é sócio também. Então a gente tá sempre presente com a turminha ali. E hoje, como um tem 4 anos, ele adora Lego. Então a gente tem que brincar montando Lego com ele. Momento Lego. O de 8 YouTube, assistindo entrevista como essa o dia todo. Então Sério? É dúvida. Fala pra ele assistir essa entrevista completa, hein? Completa. E ele é o menino da dúvida. Ele, pai, vamos assistir não sei o quê, vamos ver os Homens da Montanha, vamos ver o não sei o quê, Lembra falando você. do alienígena. Então ele é legal, gosta, lembra bastante. E o mais velho, já com 12 anos, parece um homem já, né? Então ele já tem fazendo as coisas dele, já tem as situações. Pai, vamos fazer isso. Aí até andar de moto com ele é gostoso. Ai, que gostoso! E você tocou num assunto que eu acho que também tem a ver com o coração, né? A gente tá aqui para falar sobre o emocional, né? E na pandemia isso veio muito à tona. Eu até comecei a querer falar de coisa boa até por conta da pandemia, né? O que você absorve mentalmente, como tá a sua mente, né? A sua saúde mental, com certeza vai influenciar na parte física. Você vê isso dentro do consultório? Eu vejo não só no consultório, mas em mim mesmo. A gente às vezes tem que olhar e refletir o nosso eu, porque às vezes a resposta está em nós mesmos. Quando a gente não está bem, quando a gente está nervoso, quando a gente está ansioso, ou quando a gente acredita que aquele trabalho que a gente faz não é valorizado, quando a gente acredita. Na verdade, você é valorizado, às vezes você está tendo tudo bem, mas você acha que aquilo lá não está legal. Você começa a refletir isso na sua saúde. E até os primeiros órgãos que tem comprometimento é a parte neurológica. Claro, dor de cabeça, tontura, falta de ar. Batata, né? Aí você não dorme direito, você começa a ficar irritado, você começa a ficar nervoso. Então a primeira situação é essa. E a gente deixa passar desapercebido. Porque são sintomas que você toma uma dipirona, toma um paracetamol e vai deitar para dormir. Uhum. Então isso vai acumulando. Então a sua saúde mental vai trazendo alguns gatilhos daí. É dor no peito, vai no cardiologista, não acha nada. Depois ela sente uma dor na perna, no quadril, aí não dorme direito, começa a doer as costas. Então é um ciclo de saúde onde tudo começou na forma como que você lida com o seu dia a dia. Então você está tenso, você está estressado, você não cuida da sua saúde. Muita gente trabalha 12, 14, 16 horas por dia. Daí pega e fala, mas no meio do período eu faço ali uma corridinha de meia hora. Mas e o resto do tempo? Você não tem um tempo seu? Você não tem um momento para você poder sentar, avaliar, ler um livro, entrar num mundo diferente, que é no mundo da informação, escutar um podcast que te traga informação, que saia um pouco da sua história. Uhum. Então, esses momentos todos tinham. Eu lembro dos meus pais, até meus avós. Eles têm o tempo deles. Hoje não tem mais. E tinha, antigamente, né, era muito comum, nossos pais, né, tinha a leitura do jornal impresso pela manhã. Escutar a rádio. Molecada, vamos escutar a rádio. É o horário do jornal.
Senta todo mundo aqui, vamos ver. Hoje não, hoje a gente não consegue sentar nem para almoçar todo mundo junto. Caramba, É verdade. difícil e isso tudo vai afetando a saúde mental. Então, quando eu tenho vários colegas que são psiquiatras, muitos deles estudaram até com a gente, e foi bem bacana, que eles mostram bem claramente que a última década, a doença cardiovascular hoje é a principal causa de morte. Sim. Mas a principal causa de inabilidade, a paciente vai ficar inativa, não vai conseguir trabalhar, vai ser a doença psiquiátrica, doenças mentais. Sejam elas depressão, ansiedade, doença O que bipolar. Então vai ser a maior causa de inabilidade dos pacientes para trabalhar. Esses dias veio uma endócrino aqui, inclusive é conhecida nossa, e ela falou que às vezes, muitas vezes os problemas que levam essa pessoa até o endocrinologista é de fundo emocional. Ela tem que encaminhar para um psiquiatra, porque o problema, às vezes, ela vai conseguir fazer o mínimo. O problema maior vai ter que ser tratado com um psiquiatra. No seu consultório acontece isso também, na parte cardiológica? Eu vou falar que quase 40% dos meus pacientes, a maior parte deles tem a indicação para um acompanhamento psiquiátrico ou com psicólogo, fazer alguma terapia, para ajustar a forma como lida com algumas situações para o coração entrar no eixo. Caramba. Então, na cardiologia é muita gente. Mas a abordagem desse paciente não é na primeira consulta. Sim. Ele tem que entrar num estado de empatia com a situação, onde ele se sinta confortável. Porque é muito difícil um paciente que não tem qualquer tipo de intenção em passar com um psiquiatra ou com um psicólogo, achando que tem o tabu dessas especialidades, e você falar, passa com ele, dar uma olhada, conversar alguma coisa. Às vezes eles Não não aceitam. E é o seguinte, eu acho que ser médico hoje não dá para comparar, talvez, com 20, 30 anos atrás. Quando eu falo isso, é na questão assim, antigamente o paciente chegava e muitos ainda chegam e querem um medicamento para resolver o problema dele. Exato. Você está contando, a outra profissional endócrino que veio aqui também está falando, mas muitas vezes vocês já visualizam que não é só cardiologia o problema ali. Como você é professor, como formar esses novos profissionais hoje para lidar com esse paciente? Não sei se é um novo paciente, mas esse paciente, igual você falou, de alguma forma você vai ter que abrir a mente desse paciente para ele conseguir uma eficiência ali. E não vai ser só com medicamento que ele vai melhorar. Perfeito. Na formação médica, a gente tem um grande desafio. Hoje, a quantidade de médicos formados é muito grande. E essa quantidade grande de médicos formam pessoas boas e pessoas ruins, de qualquer faculdade. E essas pessoas ruins acabam contaminando a profissão e trazendo transtornos. Que é isso que você falou. É o paciente acostumar a chegar ao médico, sentar e já levantar com uma receita na mão. E tem paciente que quer só isso, E né? a maior parte dos pacientes, eles pensam que é essa a função do médico. Não é mais aquela função de 20, 30 anos atrás, onde o médico sentava e 1 hora depois ele tentava entender o que você tinha. Tentava entender. Ele não te dava o diagnóstico. Até que o diagnóstico, quando eu fiz a faculdade, o diagnóstico me deixava na segunda consulta. Então, a primeira consulta eu vou tentar entender o que está acontecendo. Então, depois eu vou fazer um diagnóstico. Então, às vezes, falta algum exame, falta uma segunda conversa, que a conversa chama-se anamnese na medicina. Então, o que eu falo para meus alunos, que eu acho que tem que ser levado isso para a vida deles. Conhecer a geração que o seu paciente se encontra. Geração Z, geração Y, geração A. Tem várias gerações. O que esse tipo de geração ela espera de você como profissional? Então, esses médicos que estão se formando agora, esses médicos mais novos também, eles estão pegando pacientes abaixo dos 40 anos que foram aqueles da nossa geração que foram afetados indiretamente por uma grande transformação digital. E essa grande transformação digital foi de sopetão por conta da pandemia e trouxe vários transtornos. Transtornos estes que às vezes os pacientes mais velhos não tinham e os mais novos estão tendo diferentes. Porque os mais novos que estão em 15, 20 anos de idade, eles estão focados 100% em algo digital, porque eles não pegaram a transformação, eles já pegaram o digital. O YouTube, o TikTok, o Snapchat, essas coisas todas. O Facebook, que já virou não é mais uma plataforma, aquilo é uma rede gigantesca. Então a gente tem que entender que essas crianças abaixo dos 15, colocar adultos abaixo dos 15, dos 15 anos, elas têm uma geração diferente, elas veem o mundo de uma forma mais digital.
E dos 15 aos 45 pegou a transformação digital, o turbulência mental. Isso vai ser escrito nas histórias, nos livros de história. A transformação de 2020, 22, 23, aí, que é a transformação. E demorará 5, 10 anos, mas é só olhar as entrevistas do Elon Musk, do Jeff Bezos, que essas pessoas já estão à frente. É só olhar e perguntar por que eles já estão fazendo isso. Ônibus para ir para a Lua, viagens de formas supersônicas. Então, assim, essas pessoas estão criando já mecanismos, metaverso. Não lembro que começou a falar de metaverso, o Neymar comprou uma personagem que era ele, a Gisele Bündchen. Então, essas pessoas compram. Por que eles criaram avatares de personagem no metaverso? Seria uma realidade virtual. Que loucura, então tem né? coisas muito grandes acontecendo e os jovens estão muito à frente da gente. Então Sim. temos que saber entender eles para poder tratar esses pacientes. E me fala uma coisa, nós estamos falando aqui de cardiologia. Trouxe você aqui, cardiologista, a gente está falando mais uma vez. Todos os profissionais que eu trago aqui, a gente acaba caindo nas telas e no problema que as telas vêm gerando na parte emocional, na parte física e na parte cardiológica. Exatamente. Ficar muito tempo no celular. As pessoas agora não estão ficando mais nem na televisão. Não sei nem se tem televisão em casa, né? Muitos deles nem em casa tem TV. Tem mais. É só celular. Eu tava até brincando, assim, falei pra minha esposa que eu não tô conseguindo mais enxergar de perto. Eu tô tendo que ir afastado. Ah, mas isso aí é porque a visão fica velho, né? Veieira. Mas eu tenho 40 e poucos anos. Não era pra eu estar com essa veieira. A veieira vem depois dos 50. Mas por quê? Ela antecipa o problema de tanto ficar no celular. A gente trabalha hoje com o celular. Então, o que eu sugiro para os nossos pacientes? Tentar mudar. Os mais jovens, eles já estão habituados. E esse celular, a gente pode falar, o aparelho do telefone, eles são relacionados hoje como uma extensão do nosso corpo. Tudo que acontece está nele. Desde batimento cardíaco, saturação de oxigênio, tudo a gente vai ter no celular. Então esquece um pouco ele que ele vai fazer seu trabalho por você. Pode deixar. Putz, verdade, gente, perfeito. Estamos aqui com o Marcelo Puzzi, cardiologista, falando de tudo um pouco, como você pode deixar, né, prevenir e ter um coração saudável, uma vida saudável, uma mente saudável. E telas, mais uma vez, entram aqui no assunto e, mais uma vez, a gente precisa ter muito cuidado para a gente não se tornar refém dela. Esse que é o grande problema, né, Marcelo? Eu acho que a gente tem que dominar a máquina e não a máquina dominar a gente. Esse é o grande desafio da humanidade, né? Tem um colega meu que fez residência comigo, ele está agora trabalhando com inteligência artificial na área da saúde e mora hoje no Canadá. Teve uma palestra com esses grandes nomes aí, de Elon Musk para baixo e para cima, não sei. E ele disse muito claramente, existem 3 tipos de inteligência artificial. A inteligência artificial que a gente conhece hoje em dia, essa que a gente fala aí do chat GPT, essas coisas todas. Tem a inteligência artificial que ela tem um nível de inteligência de igual para superior ao humano, que só grandes empresas e governo têm. E a inteligência artificial que é o superpoder. Ela tem um super inteligência, que ela já ultrapassou o nível da inteligência humana mais de 10 a 20 vezes. Então essa grande inteligência artificial logo vai estar na nossa mão. Então não adianta a gente querer achar que a gente vai sair fora dela. A gente tem que dominá-la, como você falou. E dominá-la é de que forma? Não desprezando, mas a deixando de uma forma em que você não dependa 100% dela. Faça ela trabalhar por você. Perfeito. Então, consegue viver sem, né? Consegue viver sem. Só se ela não estiver pronta, você vai resolver seus problemas. Agora, tudo deixar na mão da inteligência artificial, do celular, das telas, vai te trazer grandes problemas. Maravilha, perfeito, Marcelo. Estamos chegando ao final do nosso podcast Viva Melhor. Para fechar, só para você dar aquela mensagem final também, aquelas recomendações finais. Estamos em abril. Janeiro, fevereiro, março já passou. Aquele monte de coisa que você falou que você ia fazer, né? Lá na virada do ano, né? Vou emagrecer, vou fazer exercício. Ainda dá tempo, temos aí muitos meses pela frente. Como seguir aí de uma forma mais saudável, cuidando do coração? É aquele medo, né, gente? O tempo passa e a gente não percebe. Já passaram-se 3 meses. A gente está entrando aí o primeiro trimestre finalizado. E a gente que trabalha com a área de educação, que vê ali os alunos,
o trabalho, o dia a dia já está em outro ritmo. Passou o carnaval, começou o ano. Não é bem desse jeito. Agora que eu começo a me preocupar com a minha saúde. A saúde ela pode te trazer surpresas tanto no dia de semana, à noite e no final de semana. Pode ser nas férias, pode ser no meio do ano e pode ser no final do ano. Então não deixe com que a surpresa venha através de um chamado rápido de pronto-socorro, de uma ambulância do SAMU. Então a hora de mudar não é depois do primeiro trimestre, não é no dia 1º de janeiro e não é no dia 1º de maio, vamos supor. É no dia em que você decide que você vai ser melhor. Então pode ser hoje? Pode. Ah, mas amanhã vai ter Páscoa, depois vai ter chocolate? Não me importa. Se é hoje, vai ser hoje. Porque Páscoa vai ter, dia a dia vai ter problema, outro dia vai ser... Ah, mas meu filho tá com gripe, mas hoje a minha mãe tá com dor de cabeça. Não, é você. Toma uma partida, uma hora, um momento e começa a mudança de estilo de vida. Já passou 3 meses. Não dá mais para ficar esperando esse ano acabar. Maravilha, perfeito, Marcelo. E pegando o gancho aí no que o Marcelo tá falando, o trabalho, né? Às vezes, você comentou, né? Pessoas que trabalham muito e às vezes vem com aquele pensamento, meu Deus, mas eu preciso trabalhar mais alguns anos para daí curtir. Vamos parar com essa mentalidade, porque o amanhã pode não existir. Exatamente. Né? Covid mostrou isso mais que tudo, né? Tivemos uma transformação imobiliária, gente saindo de apartamento, indo para casas por conta disso, para poder ter um pouco mais de qualidade de vida ali no dia a dia, porque estava preso. E essa frase é muito interessante, porque o amanhã pode não existir, o amanhã pode não ocorrer. Então a gente, amanhã eu vou passar lá, amanhã eu vou começar, isso aí não existe. O amanhã é um planejamento. O que faz e o que a gente organiza é o hoje. Perfeito, gente. Estamos chegando ao final aí do nosso podcast Viva Melhor com o Marcelo Puzzi, cardiologista intervencionista, ex-secretário da Saúde, professor. Onde você tá dando aula, Marcelo? Hoje eu tô só na Uningá, na faculdade universitária lá da Universidade da Uningá. Estava com o pessoal da UEM, estava com o pessoal do Cesumar, mas assim, dá um tempo, um pouquinho, poder dar uma tranquilizada. Para conseguir viver um pouquinho fora, né, da cardiologia. E essa semana deu uma aula, por incrível que pareça, pro pessoal do Tocantins. Você acredita? Me encontraram nas redes sociais, deu uma aula, ficou bacana, o pessoal adorou. Foi uma horinha ali de conversa bem bacana. Olha aí, online. Online, tudo digital, né? Hoje em dia nem precisei viajar para lá. Olha aí. E o pessoal, nossa, tinha mais de 50 pessoas assistindo a aula. A gente tem que usufruir dos benefícios que a tecnologia nos proporcionou, né? E esse daí foi uma das formas, né? Conheceu o pessoal de Tocantins, uns alunos bacanas, e a gente discutiu, foi sensacional. Marcelo, obrigada, viu? Obrigada pelo seu tempo. Sei que você saiu na correria ali da sua clínica para vir conversar com a gente. Agradeço imensamente. Eu que agradeço, fico feliz e parabéns pelo programa, tá muito gostoso esse papo legal. Não tem como a gente não elogiar, né, Vanessa? Você é 10. Você também, obrigada, viu? Obrigada por estar aqui e seguimos juntos. Obrigada. Com certeza, brigadão. Beijo, gente. A gente se encontra no outro podcast semana que vem.